Então, basicamente, isso daqui vai ser a parte 2 do iceberg do Clash of Clans. Porque eu já tinha feito uma parte 1 lá para 2026 mesmo, não é para 2025 nem 2024. Porque eu fiz a parte 2, que era o remake do primeiro iceberg que eu fiz. Então agora a gente vai fazer a parte 2 do iceberg, coisando os tópicos mais do mal, mais terror, mais desconfortáveis, mais sombrios, mais explodimentos nasais que você pode ver do Clash of Clans. E esse vídeo é a parte 2 de outro vídeo que eu fiz na última semana. E é o remake de um vídeo que eu fiz, que era o remake do vídeo. Vocês entenderam. E também é um especial de 180 inscritos, que aquele outro vídeo também foi um especial de 180 inscritos, e esse também, porque é a parte 2 daquele vídeo. Então é isso, vai ser um iceberg. Máquina voadora na base do construtor. Então, máquina voadora é uma carta de 4 de Elixir do Clash Royale. Aí você me pergunta, mas o que diachos, carambas, raios tem a ver com Clash of Clans? É porque no Clash of Clans, se você ir na base do construtor e ver assim, tem uma pontezinha. Só que nessa ponte tem literalmente os mesmos materiais para construir uma máquina voadora. Tem o barrilzinho, tem a hélicezinha, tem a cordinha. Vou botar aí a imagem. Mas é os exatos mesmos materiais para construir uma máquina voadora. O que reforça mais a teoria que está confirmada que o mestre construtor, que é o construtor da base do construtor, é quem controla os apps do Clash Royale, a máquina voadora e um monte de negócio lá também. Porque tem o pezinho do mestre construtor na máquina voadora. Então, é isso. Fogueteiro. Fogueteiro foi uma tropa vazada do Clash of Clans, que foi vazada junto com o lançador. Mas por algum motivo ela não entrou no jogo. Só o lançador que entrou no jogo. Foi vazado o fogueteiro e o lançador. Mas só o lançador que entrou no jogo. Mas eu não sabemos até hoje porque essa tropa não entrou no jogo, nem se ela era real. Não sabemos quase nada sobre essa tropa. Mas algumas pessoas tentaram criar um acampamento feito por fãs para ela. Clash of Clans chinês. Clash of Clans chinês é uma versão diferente do Clash of Clans apenas para as pessoas da China. Tipo, tem o Clash of Clans global, que é para todas as pessoas, e tem o Clash of Clans chinês, que é comandado por uma empresa chamada Tencent, que tem metade das ações da Supercell. Acho que é metade ou um pouco das ações da Supercell. E assim eles criaram um servidor específico da China, porque as regras da China para os jogos de celular e todos os jogos são muito rígidas. Então tem várias coisas que precisam mudar no Clash of Clans normal pro Clash of Clans chinês. Por isso a Supercell deu uma das ações dela para a Tencent, que é uma empresa lá da China que vai criar as versões dos jogos dela para a China. E tem isso pro Clash of Clans, Brawl Stars, eu não sei se tem pro Boom Beat, sei lá, Hay Day, eu não sei se tem pro Hay Day, tem pro Clash Royale também. Então agora eu vou ler pra você um post que foi feito no Reddit que conta mais sobre o Clash of Clans chinês. Eu tô falando muito formal, eu não sei porque eu tô falando muito formal, mas vou falar aqui um post no Reddit que fala sobre o Clash of Clans chinês. O carinha fala: recentemente comecei uma nova conta na versão chinesa do Clash of Clans, depois de ouvir coisas interessantes sobre ela, e quis ver o que era todo esse alvoroço. Bem, fiquei surpresa ao ver que a versão chinesa do jogo tem alguns recursos, coisas muito interessantes, que achei que seria legal compartilhar, já que algumas pessoas nem sabem que isso existe. Na imagem 1, no canto superior esquerdo, você pode ver o ícone de um escudo de madeira com 6, que ao ser pressionado leva a uma tela de segunda imagem. Isso é chamado de sistema de prosperidade e é muito interessante. Resumindo, o jogo te recompensa por não apressar. Você ganha pontos de prosperidade com base em quantos edifícios, muros, tropas, heróis você atualizou. Essas recompensas são divididas entre cenários para atingir marcos de prosperidade e gemas para maximizar edifícios para níveis de prefeitura. Eu acho que esse sistema é bastante interessante. No entanto, ainda havia muitas bases apressadas, então não parece ser muito eficaz. Basicamente, uns pontos que você ganha, que você pode comprar coisas por não deixar a sua... Mano, a dicção explode.
por deixar a sua base não ser rushada. Então, se você não deixar a sua base rushada, você vai ganhar vários pontos de prosperidade que eu não entendi pra que serve, mas tudo bem. Na imagem 5, você pode ver a loja. Isso é algo que eu realmente não entendo na versão chinesa. Em vez de comprar gemas diretamente como fazemos aqui, você tem que comprar esses tickets azuis que você pode ver. Então, usar isso pra comprar gemas, entre outras coisas. Voltarei a isso. Essa maneira de fazer as coisas definitivamente parece estranha e contra-intuitiva. Mano, eu não consigo falar nada. Contra-intuitiva pra mim, e ainda não encontrei uma razão para que seja assim. Na imagem 6, você pode ver um menu que parece que se você clicar no ícone de aperto de mão no meio direito da tela, na primeira imagem, é um tipo de lista de amigos que também pode mostrar membros de clã e coisa do tipo. Essa outra é confusa para mim, pois não há mensagens privadas ou qualquer coisa disponível, e não oferece nada além de uma aba social regular que temos normalmente, apenas mais acessível. Na imagem 7, esta é a tela que aparece se você clicar no presente vermelho, com fundo dourado na parte inferior da primeira imagem. É um tipo de loja separada que oferece algum tipo de oferta de aumento de nível, pelo que entendi. Se você comprá-la, receberá recompensas listadas para atingir cada novo nível de prefeitura. Não tenho certeza do porquê isso não está incluído na loja regular, mas também acho que parece muito fora de lugar e não combina com a imagem do Clash of Clans, exceto pelo aldeão estranhamente posicionado. Eu não entendi nada porque eu não tô vendo as imagens, eu vou ver as imagens depois desse post do Reddit, mas eu só tô falando aqui o que o cara tá falando. Na imagem 8, há um dos poucos cenários incríveis que vi até agora. Ele tem uma animação de abertura inteira quando você visita a sua base, ainda mais exagerada do que o cenário lendário que temos. Tem uma música bem legal e é simplesmente muito legal. Não tenho ideia de como isso é obtido ou quanto custa, então eu não posso comentar sobre isso. Quanto custa? Mano, eu não tô conseguindo falar nada, porque minha dicção explode quando eu vejo uma palavra muito complicada. Da mesma forma, na imagem 9 você pode ver uma das skins de prefeitura. Novamente, não tenho certeza de como você consegue essas, mas existem skins dedicadas para a prefeitura, que é o centro da vila. Essa é apenas uma pequena visão de um mundo completamente diferente de Clash of Clans, e sinto que só arranhar a superfície para ser honesto. E basicamente é isso. Basicamente, literalmente mesmo, porque é muito basicamente, porque o cara falou que tem poucas coisas que ele falou. Então aqui nas imagens aparecem as decorações novas, exclusivas da China, tem centros da vila, skins de centro da vila. Tem novos cenários que aparecem uns caras pra quando você entra na sua vila. Tem esses negócios aí que eu não entendi. Tem a aba da social. Tem esses tickets azuis que ele falou. Tem o negócio da prosperidade. E além de várias outras coisas que tem na China. Tipo, na China não pode ter esqueletos, porque eles são como se fossem proibidos na China. Não pode ter esqueletos. Então todos os esqueletos no Clash Royale e no Clash of Clans são substituídos por pessoas feitas de metal. Basicamente, pessoas feitas literalmente de metal. Que, pelo que eu entendi, é alguma coisa do corredores mirando em qualquer coisa no lançamento. Assim que o corredor foi lançado, ele mirava em qualquer coisa. Eu acho que foi uma tentativa de balancear o corredor. Porque a Supercell via ele como uma tropa mais quebrada do jogo, porque ele pulava muros. Sendo que se uma tropa que nem o corredor fosse lançado hoje em dia, ele miraria em uma coisa mais essencial do que defesas. Porque os muros são quase inúteis hoje em dia. Mas enfim, a Supercell botou ele para mirar apenas em qualquer coisa. Então ele poderia mirar até nos depósitos, assim tornando ele muito fraco, muito fraco. Por isso a Supercell mudou para ele poder atacar apenas defesas como alvo preferencial, e depois ele atacaria outras construções apenas depois de todas as defesas terem sido destruídas. Valkyria e Executor. Valkyria e Executor são duas cartas e tropas, menos o Executor, que não é uma tropa no Clash of Clans, mas deveria, né? Que fazem parte do universo Clash of Clans. Mas, devido que eles atacam de uma forma muito parecida, com o machado, né? A Valkyria gira o machado em volta dela para causar dano em área. E o Executor joga o machado dele que volta para a mão dele. As pessoas começaram a teorizar, então eles começaram a teorizar esse tipo de coisa aí que tá passando na tela. Pensaram que eles são pai e mãe do Carlos do Brawl Stars, brigando pra ver qual era a relação entre eles. Só que aí um cara foi no suporte do Clash of Clans, ou do Clash Royale, eu não me lembro, e perguntou qual era a relação entre eles dois. Aí o cara do suporte do jogo falou que eles eram amigos de muros com tempo de construção. Meu mano, eu só tenho uma coisa a falar sobre essa época. Agora deu mesmo, viu? Era desse jeito que todos os iniciantes da época de 2012 estavam antigamente. Porque sim, os muros tinham tempo de construção. Para construir um muro, você precisava esperar tempo para construir um muro.
Mano, isso é tão surreal que a maioria das pessoas não devem acreditar. Eu não acreditei quando eu ouvi, eu nem era nascida nessa época. Eu que fui buscar, assim, pra ver se era verdade. E é verdade, eu tenho imagens pra provar isso, mano. É muito absurdo isso, mano. Feitiços custando apenas ouro. Sim, antigamente os feitiços custavam apenas ouro. Tipo, apenas. Não dava pra comprar não dava pra treinar os feitiços com, sei lá, elixir negro. Só dava pra treinar os feitiços de elixir negro que já foram lançados sendo treinados com elixir negro. Então, os feitiços de elixir negro já nasceram, já foram lançados custando elixir negro, mas mano, não consigo falar nada. Os feitiços custavam ouro e não elixir normal. Então, as pessoas novas devem estar pensando, como assim, custando alguma coisa o feitiço? Ele não custa nada hoje em dia. Sim, porque hoje em dia os feitiços não custam nada, porque daquela atualização lá de 2022. Mas antigamente os feitiços custavam uma coisa. Antes custava ouro, depois custou ouro. Não, depois custou elixir, aí depois não custou nada. E eu tenho provas, vou deixar as imagens aí. O dragão é feito de elixir negro. Sim, os dragões bebês são feitos de elixir negro. Porque, tipo, quando um dragão bebê morre, ele solta elixir negro. Só que aí, isso é muito, tipo, quebrou o roteiro inteiro, explodiu toda a lore e acabou-se tudo, porque basicamente o dragão bebê é uma tropa de elixir normal. Então era quase impossível ele soltar elixir negro, porque é uma tropa de elixir normal. Nem dava pra ele soltar elixir negro. Então não faz sentido. E nós teremos muita coisa sobre o dragão bebê no futuro. Coitado, só sofre. Cachoeira de 2012. Então, antigamente os celulares eram... Como é que eu posso explicar os celulares antigamente? Muito ruim. Tipo, os celulares antigamente não faziam quase nada. Era peba, era todo quebrado, todo explodido, todo estraçalhado. Você instala o jogo mais leve do mundo. Você baixa Slither.io e o celular pifa e explode. Tanta pouca memória RAM que tinha. Então, antigamente, quando as pessoas iam jogar Clash of Clans, o jogo botou uma bendita cachoeira. Uma cachoeira no jogo. E sabe o que os celulares fizeram? Os celulares falaram assim, ó. Meu Deus, essa cachoeira tem muito gráfico. Vou travar. Aí o jogo ficou muito lagado por causa dessa cachoeira. O jogo ficou muito tempo sendo lagado, assim, a pessoa não conseguia mexer por um bom tempo, porque o jogo tava lagado. Não existia o negócio. É só a cachoeira que tava explodindo tudo. Mas retiraram a cachoeira e depois botaram uma nova cachoeira. Bandeira do centro de Vila 8. Então, antigamente o centro de Vila 8 era o último. Nossa, antigamente mesmo, né? Porque hoje em dia o último centro de Vila é o 18 e esse ano vai estar vindo o 19. Sendo que nem terminaram o 18. Tá, mas voltando. Antigamente o centro de Vila 18 tinha uma peculiaridade, uma coisa assim, uma coisinha assim, que o design dele mudou. Aí todo mundo, meu Deus, explodiu toda a existência. O CV18 era diferente antigamente, explodiu tudo. Sim, ele era diferente antigamente, só que tinha uma pequena mudança, a bandeira. Sim, antigamente o sino de Vila 18 tinha uma bandeira, tipo uma bandeira mesmo, que ficava assim. Tinha uma bandeira no centro de Vila 18. E alguns jogadores pensavam que isso simbolizava o fim do jogo, porque antigamente o jogo só ia até o centro de Vila 18. Então todo mundo tava pensando, tem essa bandeira nossa, a dicção falhou aqui. Pra te parabenizar por você ter terminado o jogo. Só que não, porque lançaram mais centro de vilas e por causa disso que lançaram mais, essa bandeira foi removida. A bruxa e a bruxa sombria são irmãs. Sim, a bruxa e a bruxa sombria são irmãs, porque elas fazem parte da família das bruxas.
que é a bruxa do Clash of Clans e do Clash Royale, a bruxa sombria, que tem na base do construtor e também tem no Clash Royale, e a bruxa mãe, que é exclusiva do Clash Royale. A bruxa mãe é mãe das duas bruxas, que é a bruxa e a bruxa sombria. Então tá aí. Mas isso levanta uma teoria sobre lá na primeira parte que eu falei sobre a história dos Larrys e consequentemente sobre a história das bruxas. Que a bruxa, ela teve aquela situação lá, eu não vou dar spoiler da segunda parte, mas se ela passou por essa situação para ganhar seus poderes, como é que a bruxa sombria ganhou os poderes? Como é que um morcego protegeu uma criança? Um morcego Elixir é de tropas. Então, isso daí é verdade. Eu não vou ficar falando muito, porque senão vai dar muito trabalho na edição pra eu censurar aqui. Isso nem é uma palavra coisada, mas vou censurar, sei lá porquê. Mas é basicamente o que estava escrito lá no início, só que em vez de um 4 tem um A. Sim, isso é real, porque quando as tropas morrem, elas soltam uma poça de elixir. Então veio essa teoria que o elixir é o das tropas, porque e faz muito sentido, até porque as tropas são feitas ou aprimoradas com elixir, dependendo da teoria que você acredita, mas leva a mesma coisa, e faz sentido, porque se elas têm elixir no corpo, então, quando elas morrem, elas vão soltar elixir. Então, o elixir é os tropas. Meu Deus! Mas o pior dessa teoria, que é a coisa mais estranha, é que na série Clash Rama, as tropas usam elixir como se fosse bebida. Tipo, bebida mesmo. Mano, que... Exército indo de vala devido a acampamento destruído. Sim, quando você treinava um exército e, demorava muito tempo, quando tinha tempo de treinamento ainda, você ficava horas pra treinar um exército. Se um cara te atacasse, seu exército morreria. Sim, você treina o exército por horas, aí um cara te ataca e destrói o acampamento. Aí todo o exército que demorou horas sumia. Graças a Deus isso foi removido, mas os jogadores dessa época ficavam assim quando atacavam a base deles e destruíam o acampamento. Os magos da Torre de Marfim. Os magos da Torre de Marfim são 5 magos que você ganha no tutorial. No tutorial do jogo, quando você vai atacar os goblins lá, a aldeia fala, não sei o que, os magos da Torre de Marfim vieram ajudar a gente. Aí vem os magos da Torre de Marfim e aí você ganha 5 magos para poder atacar o mapa dos goblins, mesmo não tendo os magos liberados no quartel. O único problema é que depois disso não tem nenhuma citação à Torre de Marfim. Antigamente no Reddit as pessoas ficavam teorizando que essa Torre de Marfim ia ser uma nova defesa, um novo nível para a Torre do Mago, só que nunca chegou. Nunca. Depois, os magos que você ganha no tutorial foram reduzidos para 3 e agora você não pode mais guardar os magos. Injogável. Então, o sentido literal de Torre de Marfim é tipo um lugar onde as pessoas vão para se isolar para estudar magia, nos RPGs e etc. Mas isso dá para entender que aqueles magos da Torre de Marfim são os melhores magos do mundo, porque eles estudaram muito. Mas eles são só magos normais. Eu vou deixar alguns posts no Reddit e aí eu vou ficar lendo eles. O cara que postou isso daqui tá dizendo: minha conspiração de Clash of Clans. No Clash of Clans, quando você começa, os goblins dizem ataque da horda de goblins e 2 goblins aparecem. Bem,
Goblins atacam ouros e recursos, certo? Esses foram direto pro canhão, o que significa que não são goblins. Então, os magos da Torre de Marfim oferecem tropas para recuperá-los. Como eles sabiam que os goblins atacaram? Por que eles orquestraram o ataque? É por isso que também havia 2 goblins. Os magos tinham poucos especialistas em metamorfose, então enviaram 2 para provocar uma guerra entre nossa vila e os goblins. Eles fizeram contra-atacar, o que deixou os goblins furiosos e, portanto, iniciou uma guerra. Por que eles querem uma guerra? Para pegar o que quiserem das ruínas, terra, recursos restantes, o que for. Essa é a minha teoria da conspiração do Clash of Clans. Foi o que o cara disse aqui. Os espíritos são os espíritos dos magos. Existe uma teoria no Reddit que diz exatamente isso, que os espíritos, tipo o espírito de fogo, o espírito de gelo, o espírito elétrico, são os espíritos dos magos. Como a alma de Undertale, tipo, tem a alma, como se os magos tivessem uma alma, aí uma parte dessa alma virassem os espíritos, porque cada mago tem um elemento para ser um espírito, tipo, tem o mago, aí tem o mago de fogo, tem o espírito de fogo, tem o mago de gelo, tem o espírito de gelo. Tem o mago elétrico e tem o espírito elétrico. E todos eles se parecem muito. Então, podemos dizer que essa teoria está um pouco certa. A partir de agora, essa parte da teoria vai ser um pouquinho inventada por mim, porque eu peguei essa teoria do Reddit. Mas eu percebi algumas coisas que podem ser explicadas com uma coisa aqui. E também eu deixei uma tabela aí para vocês verem cada mago e cada espírito. Então, lembra daquele cara da teoria da conspiração do Clash of Clans? Que ele falou que acha que os magos da Torre de Marfim se disfarçou de goblins para causar uma guerra entre a nossa vila e os goblins? Então, lembra dessa teoria da conspiração que eu falei lá no negócio da Torre de Marfim? Guarda ela que ela vai ser muito importante para essa teoria. Então, além dos 3 espíritos, tem mais 2 espíritos, que é o espírito de cura, que existe dentro do Clash Royale, e o espírito da natureza, que não existe dentro dos jogos, mas é confirmado como quem controla a P.E.K.K.A. Então, eu vou contar a minha teoria para esses 2 espíritos, como eles cabem nessa teoria que os magos pegaram um pedaço da alma deles e dividiram para criar vários espíritos dos elementos deles. Vou falar como isso se encaixa nessa teoria. Então, sobre o espírito de cura, para manter o mistério, eu vou se referir à pessoa que é o mago ou a maga, não sei, que fez o espírito de cura como Mistério. Aí só no final dessa teoria que eu vou contar. Então, a Mistério estava cansado de como é que é o nome? De ir para a Torre de Marfim porque ela estava sendo corrupta e causando uma guerra entre os goblins e a vila, que se conecta com aquela teoria da conspiração que o cara fez. Então, ela estava cansada disso e decidiu sair. Por isso, ela foi para a vila e começou a fazer magias de cura. E o nome dessa pessoa é a Curadora. Sim, a Curadora pode ter sido um mago, porque ela usa magia, tem um espírito pro elemento dela, que é o espírito de cura, e ela pode ter ido pra vila pra ajudar no negócio, porque cansou da Torre de Marfim, que poderia ser o lar de todos os magos, porque ela era corrupta, porque a Torre de Marfim causou uma guerra entre a vila normal e a vila dos goblins, de acordo com aquela teoria da conspiração ali. E sobre o espírito da natureza, vamos lá. Então, o espírito da natureza, de acordo com a lore do Clash Royale, do lore drop da P.E.K.K.A, é um espírito que é o 5º espírito que tinha o poder de crescer plantas. E o rei tentou usar esse espírito, só que não deu muito certo porque não tinha como usar plantas numa arena de guerra, né?
Eu não sei não se dá pra usar plantas numa arena de guerra, mas eu acho que não, né? Então ele tentou usar esse espírito da natureza, mas o espírito da natureza foi descartado por não funcionar. Então, depois de um tempo, o espírito da natureza encontrou uma armadura antiga e ficou triste lá descansando, o emo. Só que aí, depois de um tempo, o espírito da natureza se fundiu àquela armadura, possuindo aquela armadura, virando a P.E.K.K.A, que é aquela armadura gigante, assim, super forte que temos hoje em dia. Então, se para cada mago tem um espírito elemental diferente, então qual deve ser o mago do espírito da natureza? Então eu fui lá, todo negociado, busquei todas as informações de pessoas que usavam energia de natureza nos jogos, e uma pessoa que bateu muito foi a poderosa Hera. Sim, aquela tropa lá daquele centro de vila que era muito forte no meta. Ela pode ter sido um mago que coisou o espírito da natureza e depois foi para a vila porque o espírito dela era inútil. Mas outra coisa sobre o espírito da natureza é que ele gera plantas. Sabe o que mais tem as plantas? Os obstáculos do Clash of Clans. Então o rei pode mandar os espíritos da natureza para a vila para criar aqueles obstáculos, para eles minerarem aqueles obstáculos e ganharem gemas. Meu Deus! A caçadora de heróis roubou a sombra do dragão em... Sim, antigamente tinha um bug visual na super tropa do dragão bebê, que é o dragão infernal, que eu não vou falar a palavra, né? Que fazia que ele não tivesse sombra. Mas quando eles resolveram, eles falaram um negócio. Eles falaram, foi a caçadora de heróis que roubou a sombra dele. Do nada, nem faz sentido a piada, mas eles falaram isso por algum motivo quando resolveram esse bug. E não sabemos se isso tem alguma relação com a lore, se é algum poder secreto. Nossa, mano, olha o que os fãs de Clash of Clans... Na verdade, ninguém faz teoria com isso, só eu que tô fazendo. Olha o que eu faço com... o material que eu faço teoria. Um bug visual. Meu Deus... Tá, mas voltando, isso pode indicar algum poder secreto que a caçadora de heróis tem de roubar a sombra das pessoas. Que nem no One Piece, que o Gecko Moria rouba a sombra do Brook e de um monte de pessoa. Bases pertencem às pessoas de verdade. Sim, isso já pode ter acontecido com você, tipo, quando você vê uma base assim, cheia de recursos assim, com as defesas desarmadas, sem armadilhas armadas, e coisas assim, pode ser que o dono daquela vila tenha de verdade. E eu não tô inventando isso porque o Clash of Clans tem muitas pessoas que jogam. Então, inevitavelmente, tem algumas pessoas que... Então, se você já jogou há muito tempo, você provavelmente já deve ter atacado a base de alguém que... Agora eu vou mostrar um negócio aqui, um post no Reddit que eu vi que conta mais sobre esse negócio. Então, esse usuário aí do Reddit postou esse negócio aí e eu vou ler pra vocês um pouquinho desse post aí. O carinha do post fala aqui, eu realmente não quero que isso seja um post de pena, nem nada, eu só quero genuinamente aprender a jogar para poder manter a conta dele viva. Então, o carinha desse post teve o pai dele e ele tá pedindo para as pessoas para ele aprender a jogar. Aí ele conta essa história aí que ele tá falando aí. Eu vi isso no Reddit, mas vocês podem pausar para ler, porque é bem triste essa história aí que o cara tá contando. E o cara fala aí, vocês podem pausar para ler, e as pessoas nos comentários falam para não remover os obstáculos especiais e várias outras dicas. Se vocês quiserem, vocês podem ir nos comentários desse post no Reddit para dar mais dicas para ele conseguir manter a conta do pai dele, né? Então, gente, para vocês tentar não atacar a base de uma pessoa que aconteceu isso, vocês podem ver se, tipo, tem as defesas estão desarmadas quando elas não atiram, as armadilhas não estão funcionando, e quando tem muito negócio
no saque, não, no cofre de elixir, no depósito de elixir e depósito de ouro, porque esses são sinais de alguma pessoa que pode só ter saído do jogo ou alguma coisa que aconteceu aí, como o carinha do post ali. E é isso. Tropas são clones ou profissões? Tenho que falar muito rápido para não... Então, tem duas teorias sobre as tropas. A primeira teoria é que elas são clones e a segunda teoria é que elas são profissões. Essas teorias das tropas... Nossa, lembrei de um quadro aí antigo que eu fazia antigamente. Essas teorias complementam as teorias do Elixir, que é a teoria das tropas aprimoradas e a teoria das tropas feitas de Elixir. Tipo, se as tropas são clones, faz mais sentido elas serem só feitas de Elixir. E se as tropas são profissões, faz mais sentido elas serem aprimoradas por Elixir. Eu vou falar cada teoria aí pra vocês. Então, se as tropas são clones, isso explica porque tem várias tropas iguais, simplesmente, literalmente iguais no jogo. Porque, tipo, o rei forma uma tropa com elixir, aí ele clona essa tropa várias vezes para criar vários clones. E assim que vira as tropas da vila. Aí quando aqueles clones acabam, ele forma uma nova tropa com elixir e depois clona várias vezes. Isso também explicaria a existência do feitiço de clone, que não é apenas um feitiço usado na batalha, e também é usado antes da batalha, quando o rei forma as tropas com elixir e depois clona elas. Mas essa é apenas a primeira teoria e eu vou falar a segunda. A segunda teoria é menos, mórbida, menos triste e fala que as tropas são profissões e que elas são quase iguais porque... numa profissão a pessoa tem que usar um uniforme. Aí elas estão usando o uniformezinho delas e por isso que elas ficam iguais. Essa teoria é menos aceita, mas eu realmente acredito mais nela para eu não ficar triste pelas tropas. Porque se elas fossem apenas clones seria meio triste, né? Mas se as tropas são profissões, faria mais sentido porque as tropas treinam. Porque se elas fossem apenas clones, era só fazer uma que treinou muito e clonar todas elas. Mas como tem no Clash of Rama e em outras mídias de Clash of Clans mostrando as tropas treinando, aí faz mais sentido elas serem profissões. Por favor, que sejam profissões e não clones, porque senão aí eu vou ficar vendo todas essas mini tropinhas como apenas clones. Clash of Clans é Valhalla. Não sei como é que pronuncia isso, mas de acordo com a mitologia nórdica, é um pós-vida que guerreiros que morreram de uma forma muito gloriosa vão pra lá. Então, a mitologia nórdica diz isso, que os guerreiros que morrem de uma forma muito gloriosa vão para esse lugar. E esse Valhalla é a preparação para o Ragnarok, que de acordo com a mitologia nórdica, é como se fosse uma mega guerra entre todos os monstros e bichos contra um monte de coisa. É uma guerra mundial gigantesca de todas as coisas. E eles sabem as pessoas que morreram de forma gloriosa porque as Valkyrias, que não são as Valkyrias do Clash of Clans, vão lá e ficam pairando pelo campo de batalha para selecionar metade daqueles guerreiros que morreram de forma gloriosa para levar lá para Valhalla. Eu não sei como é que pronuncia. Quando eles chegam em Valhalla, eles estão se preparando pro Ragnarok, que não é aquele joguinho, não é mobile aquele joguinho. Não é aquele joguinho MMORPG que você jogava, e sim, eu já falei que é tipo uma grande guerra entre todas as coisas contra os monstros gigantes. Aí eles ficam se preparando para essa guerra lá em Valhalla. Aí eles ficam lutando, aí eles se atacam, se explodem, se atacam, aí eles morrem, aí depois eles são revividos para treinar e ficar se atacando, se explodindo e morrendo. É bem triste esse negócio da mitologia nórdica. Até esse momento você já deve estar se perguntando: meu mano, por que você tá dando uma aula de história sobre a mitologia nórdica? Eu nem sei o que é nórdica, meu mano. Mano, você não percebeu algumas semelhanças com Clash of Clans? Os guerreiros são levados para um lugar onde eles se atacam, se destroem e revivem.
e depois repetem o processo. Você não viu uma certa semelhança aí? Não. Eu acho que eu vi, porque no Clash of Clans as tropas são todas iguais, elas se atacam, se explodem, vão nos ataques, se atacam as vilas das outras pessoas, tudo pra depois serem revividas e atacar de novo. Então parece. Eu vi uma certa semelhança. Além disso, as Valkyrias, que são quem leva os negócios pra lá, também existem nesses jogos. Então, meu Deus! Essa é a teoria final de Clash of Clans. Então, chegamos ao fim do nosso iceberg. Sim, foram muitos dias, foram 2 semanas, 2 partes, mais de 20 tópicos apenas nessa parte, vai passar de 50 se eu vou contar com a outra parte. O especial de 180 inscritos está pronto. Depois desses vídeos de especial de iceberg, eu não sei se eu vou voltar a fazer iceberg, porque é um conteúdo muito complicado de fazer, mas eu acho que eu vou tentar, né? Vou tentar fazer mais icebergs em marcas mais mais marcas, mais especiais, mais quando eu tiver mais inscritos. Então, é isso. A gente terminou esse iceberg. Eu tô muito feliz porque... Eu tô muito feliz, mano. É muito legal ter feito esse negocinho editado, cada negócio. Meu celular ameaçou pifar a cada 1 segundo. O FPS ficou para 1 segundo. E mesmo assim, eu não desisti de fazer essa segunda parte, porque eu prometi que ia fazer essa segunda parte. Então, mesmo quando meu celular tava desligando do nada, mesmo quando meu celular ficava 1 FPS, mesmo quando alguns negócios ficavam corrompidos, eu continuei. E tá aí essa segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse iceberg e tchau!